Olá pessoal, hoje viemos falar para vocês sobre 5 movimentos separatistas em busca de independência de diversas partes do globo. Começando pelos catalães. Os catalães argumentam que existe uma intenção por parte do governo espanhol de asfixiar a autonomia da região e recentralizar o território. Além disso, os independentistas alegam que, como a região representa 19% do PIB do país, contribui demais para a economia e acaba financiando as demais comunidades do território, o que para eles é extremamente injusto. A Catalunha nunca chegou a ser uma nação independente, mas tem um governo próprio conhecido como Generalitat. A região fazia parte do Reino de Aragão, quando foi unificada ao Reino de Castela em 1492, dando origem ao nascimento da Espanha. A Catalunha reacendeu o debate da independência em 2010, durante grave crise econômica que a Espanha passava. I want to invade Spain. Wait, you want to invade Spain? Sí. I thought you were Spain. I am not a Spanish. I am a Catalan. Sorry. Em segundo, temos os curdos. Perseguidos pelos turcos desde que surgiu, o grupo é considerado organização terrorista por Turquia, Europa e Estados Unidos. Depois de uma série de ataques recentes, a capital turca, Ankara, e a outra cidade do país, o PKK, e a região onde se esconde passam a ser bombardeados constantemente pela Organização do Tratado do Atlântico, OTAN. Vale ressaltar também que o Kurdistão hoje pegaria territórios pertencentes à Turquia, Iraque, Síria, Armênia e Irã. Nos últimos tempos, os curdos vêm recebendo apoio militar do Ocidente por causa da luta deles contra o ISIS. Em terceiro lugar, temos a luta do Tibete por liberdade. A partir de 1949, a China aderiu ao comunismo como regime político e econômico. No ano seguinte, incorporou ao seu território o Tibete, oferecendo a partir daquele momento uma autonomia controlada. Os habitantes do Tibete, um território localizado ao sudoeste da China, eram adeptos da religião budista liderada pelo espiritual supremo Dalai Lama. No ano de 1950, os monges tibetanos se revoltaram contra a dominação chinesa. Tal revolta resultou em um grande fracasso, pois foram arrasados pelas tropas inimigas. Com essa revolta, o líder espiritual foi forçado a se retirar do país e encontrou exílio na Índia. Recentemente, aumentaram os apoios por parte dos organismos internacionais para a consolidação da independência do Tibete. Porém, isso vai contra os interesses da China. Em quarto, temos a independência da Chechênia. Apesar de viverem em uma região dominada pelos russos de orientação cristã, os chechenos se converteram ao islamismo por volta do século XIX. Em resposta a tal situação, a monarquia czarista russa decidiu anexar a Chechênia aos seus vastos domínios imperiais. Nas primeiras décadas do século XX, passado meio século de dominação russa, os chechenos aproveitaram das convulsões que colocaram a Revolução Bolchevique a caminho da Rússia. Dessa forma, decidiram formar um governo independente com a criação da República Montanhesa do Cáucaso-Reino. Em 2004, ocorreu o massacre de Beslan. Terroristas chechenos foram responsáveis pela morte de 334 pessoas em uma escola. Mais da metade eram crianças e até hoje é uma data de grande tristeza para os russos. O atual líder da região é Ramzan, que tenta amenizar o espírito local por independência em troca de certa autonomia. Um exemplo disso é a vista grossa por parte de Moscou com relação aos campos de concentração de homossexuais na Chechênia. Em último, temos a independência da Escócia. O Reino da Escócia foi um estado independente desde a sua unificação em 1843 até 1707. Os atos de união puseram em prática o tratado através da fusão das duas nações por meio da dissolução do Parlamento da Escócia e do Parlamento da Inglaterra e suas substituições pelo novo Parlamento da Grã-Bretanha. Como resultado do disposto no tratado, assim como grande parte do relativo isolamento da Escócia, muitas instituições escocesas permaneceram separados e a identidade nacional escocesa manteve-se forte e distinta. No último referendo de 2014, a Escócia decidiu por continuar no Reino Unido, com 55% da população votando pela permanência. Mas a premier escocesa Nicola Sturgeon pretende realizar um novo referendo, já que o Brexit muda a relação da região com a Europa.
É isso, galera, espero que tenha ficado claro para vocês. Lembrando que estes são alguns dos principais movimentos independentistas do globo terrestre e que ainda há muitos outros que tentam por intermédio de conflito ou acordos, e também aqueles que ainda buscam consolidar seus estados através do reconhecimento por outros e pela ONU.